Clara estava grávida quando Ricardo disse: "Eu traí você." Um ano depois, ele a encontrou em uma clínica de saúde na zona sul do Rio, segurando 2 filhas gêmeas que tinham os olhos dele. Clara Almeida costumava acreditar que o momento era a parte mais crucial do amor. Ela pensava que quando 2 pessoas se encontravam na hora certa, tudo se desenrolaria como deveria ser. Mas a vida tinha uma maneira cruel de provar que ela estava errada. Clara percebeu isso no dia em que todo o seu futuro desabou com uma única frase dita por um homem em quem confiava mais do que em qualquer outra pessoa. Ela passou a manhã inteira ensaiando como contaria a Ricardo Vasconcelos que ele seria pai. Clara imaginou dezenas de possibilidades. Talvez Ricardo congelasse de choque e depois sorrisse de empolgação. Talvez ele segurasse suas mãos e jurasse proteger a família deles. Talvez ficasse sobrecarregado, mas no final, grato. Ela até imaginou lágrimas, lágrimas de alegria, raras, vindas de um homem tão reservado que a vulnerabilidade parecia-lhe estranha. O início do fim na Avenida Paulista. Ela nunca imaginou o que realmente aconteceu. Clara estava em seu escritório, no coração financeiro de São Paulo, o coração batendo forte, as palmas das mãos suadas, e quando finalmente proferiu as palavras, aquelas palavras baixas e trêmulas contando que estava grávida, Ricardo a olhou como se ela tivesse lhe oferecido um desastre, e não uma vida. Houve um momento de tensão e falta de ar em que ela pensou que ele simplesmente precisava de tempo. Então a expressão dele endureceu, tornando-se fria de uma maneira que ela nunca tinha visto. "Eu traí você", ele disse secamente, a confissão entregue com o mesmo tom que ele usava em negociações de negócios. "Essa mudança não é nada." Por um batimento cardíaco, Clara não entendeu. Ela piscou, esperando que ele dissesse algo mais, qualquer outra coisa, algo que explicasse que aquilo era um erro ou uma piada cruel. Mas ele apenas fechou o laptop e se levantou, já terminando a conversa. Ela deu um passo para trás, como se o ar entre eles tivesse se tornado cortante demais para respirar. A voz dela falhou quando ela perguntou se ele realmente quis dizer o que disse. Ele acenou com uma indiferença que fez seus joelhos fraquejarem. Não foi apenas o que ele disse, foi a facilidade com que ele disse. Como se ela nunca tivesse sido importante. Como se os momentos que compartilharam, os cafés onde ele roçava a mão dela, os beijos roubados no elevador, a noite em que ele sussurrou que ela a fazia se sentir viva, fossem apenas ilusões que ela havia criado em seu coração ingênuo. Quando ela saiu do escritório dele naquela noite, ela não era a mesma pessoa que havia entrado. Algo dentro dela se rasgou e os pedaços caíram a seus pés. Ela voltou para seu apartamento no Brooklyn em silêncio, incapaz de chorar porque a traição era muito crua para ser compreendida. Ela se sentou no escuro, encarando a parede, sua mente lutando contra a verdade de que o homem que ela amava nunca a amou de volta. Ou pior, talvez ele a amasse e escolheu jogá-lo fora mesmo assim. Ela tentou dormir, mas toda vez que fechava os olhos, via o rosto dele, sem emoção e distante, dizendo que ela não significava nada. Nas primeiras horas da manhã, quando o cansaço finalmente a arrastou para um sono superficial, ela sonhou que segurava um bebê que a olhava com olhos azuis, cheios de perguntas que ela não conseguia responder. No dia seguinte, ela chegou ao trabalho apenas para descobrir que seu crachá de funcionária não dava mais acesso. A segurança a escoltou educadamente para fora, sem explicação, sem reunião de despedida. Seu e-mail havia sido desativado. Sua existência foi apagada com a eficiência de uma empresa
lidando com um pequeno inconveniente. A mensagem era clara. Ela não fazia mais parte do mundo dele, e nem o filho que ela carregava. Ela se sentou do lado de fora do prédio em um banco, uma mão na barriga, sussurrando desculpas para uma vida que ela temia não conseguir sustentar sozinha. O medo subiu por sua espinha. Medo de ficar sem teto, de julgamento, de fracasso. Os pais dela sempre a criticaram por perseguir sonhos na capital, em vez de ficar perto de casa e encontrar um marido respeitável. Eles não ajudariam. Diriam que ela fez sua escolha e merecia o que viesse depois. Os amigos dela existiam principalmente em seu celular, ocupados com suas próprias carreiras e relacionamentos. Ela sentiu o peso do isolamento pressionar seus pulmões. Naquela noite, ela tomou uma decisão que alterou seu futuro para sempre. Ela voltou para casa, colocou seus pertences em 2 malas e olhou uma última vez para o apartamento que guardava todas as suas esperanças tolas. Ela não deixou bilhete, não enviou mensagem para Ricardo dizendo que estava desaparecendo. Ela não queria dar a ele nenhuma fração do poder que ele um dia teve sobre ela. Enquanto ela entrava no corredor, uma onda de náusea torceu seu estômago. Os sintomas de gravidez estavam se intensificando há dias. Ela se encostou na parede, respirando superficialmente, aterrorizada com o que os próximos meses trariam. A rodoviária cheirava a chuva e diesel quando ela chegou. Ela comprou uma passagem para uma cidadezinha em Minas Gerais que nunca tinha ouvido falar, um lugar longe o suficiente para que Ricardo nunca pensasse em procurá-la. No trajeto, ela pressionou a testa contra a janela fria e enxugou lágrimas silenciosas antes que pudessem cair totalmente, determinada a não deixar o mundo testemunhar sua queda. Cada solavanco na estrada abalava não apenas seu corpo, mas a frágil crença de que ela conseguiria sobreviver àquilo. Mas em seus braços, enrolado no casaco que ela segurava firmemente, um novo começo estava se formando silenciosamente. Dentro dela, 2 pequenos corações batiam sem dúvida ou medo. 2 vidas que não pediam nada a ela além de amor. Quando o ônibus finalmente chegou à pequena cidade de Tiradentes, o amanhecer estava rompendo. Clara saiu para uma rua silenciosa, respirando um ar intocado pelo caos da cidade que deixou para trás. Ela se sentia perdida, aterrorizada e terrivelmente sozinha. Mas ela também sentia outra coisa, algo pequeno e feroz subindo por baixo de sua dor. Pela primeira vez desde que seu mundo desabou, ela colocou ambas as mãos sobre a barriga e sussurrou: "Nós vamos conseguir." Não era uma declaração de força. Era uma promessa nascida do desespero. Mas era o suficiente para dar o próximo passo. E foi assim que sua vida começou de novo, não com alegria ou esperança, mas com uma coragem que ainda não parecia coragem. Ela não sabia ainda, mas já havia sobrevivido ao pior. O que estava por vir seria difícil, sim, mas também seria preenchido com um amor mais forte do que qualquer coisa que ela já havia imaginado. A cidade onde Clara chegou não tinha nada de especial. Não tinha prédios imponentes ou ruas movimentadas, e a maioria das pessoas morava lá a vida toda. Mas para ela, era um tipo de silêncio que ela não sabia que precisava até estar no meio dele. O ponto de ônibus era pequeno, apenas um banco ao lado de um mapa desbotado e uma máquina de venda automática com botões quebrados. O ar da manhã estava frio, cortante, e cheirava levemente a folhas molhadas e fumaça de lenha distante. Clara desceu do ônibus com suas 2 malas gastas e o peso de tudo o que havia deixado para trás, pressionando pesadamente seu peito. Seu corpo estava exausto, suas costas doendo pela longa viagem
e pelo esforço de carregar gêmeos, embora ainda estivessem há meses de nascer. Não havia comitê de boas-vindas, ninguém esperando para ajudá-la. Ela não esperava que houvesse. Tudo o que ela tinha era uma lista impressa de motéis baratos e seus últimos R$ 100 em dinheiro. O primeiro lugar que ela tentou estava lotado. O segundo tinha um quarto, mal maior que um armário, mas era limpo e quente, e a velha na recepção não fez perguntas. Clara aceitou. Pelos próximos dias, ela mal saiu. Seu corpo exigia descanso e emocionalmente ela estava muito ferida para enfrentar qualquer coisa além da sobrevivência. Seus enjoos pioraram. Ela teve que racionar sua comida, vivendo de miojo instantâneo e biscoitos Cream Cracker. Os sons das pessoas nos quartos ao lado, rindo, discutindo, vivendo suas vidas, a lembravam de quão completamente sozinha ela estava. Ainda assim, toda manhã ela se levantava, jogava água fria no rosto e abria seu notebook para procurar trabalho. Ela pegava trabalhos freelancer de edição, transcrevia arquivos de áudio e escrevia descrições de produtos para sites obscuros que pagavam centavos por parágrafo. O trabalho era tedioso e pouco glamouroso, mas mantinha as luzes acesas e lhe dava algo para focar além da dor em seu peito e da lenta e assustadora realidade da maternidade solo. Sua gravidez progrediu rapidamente, mais difícil do que ela imaginava. Ela começou a mostrar mais cedo do que o esperado e a médica da clínica local confirmou o que o técnico de ultrassom na cidade havia insinuado antes: gêmeos. Ouvir isso de novo em voz alta foi como receber uma montanha e ser mandada carregá-la sozinha. Clara não chorou no consultório médico. Ela apenas acenou com a cabeça, fez todas as perguntas certas e saiu como se nada tivesse mudado. Mas na segurança de seu pequeno quarto de motel, ela se sentou no chão e deixou as lágrimas caírem. Não de arrependimento, mas de medo. Medo de não ser suficiente. Medo de falhar com elas, antes mesmo de nascerem. Medo de que um dia ela pudesse olhar para os rostos delas e ver Ricardo, ver o homem que a magoou, e não saber como separar a dor que ele causou da beleza do que ele inconscientemente lhe deu. Mas junto com o medo veio outra coisa: resolução. Cada vez que as gêmeas chutavam, cada vez que ela colocava as mãos na barriga e sentia a presença crescente delas, uma pequena parte dela se curava. Elas não pediam que ela fosse perfeita. Elas só precisavam que ela tentasse. Ela parou de pensar no que Ricardo havia feito e começou a pensar no que ela podia fazer. Ela encontrou um pequeno aluguel de um quarto acima de uma loja de ferragens. O proprietário, um homem viúvo chamado Seu Francisco, ofereceu-lhe um desconto depois que ela ajudou a organizar recibos em seu escritório, nos fundos, certa tarde. Ele disse que ela o lembrava de sua filha. Clara chorou no lance de escadas depois, não porque estava triste, mas porque alguém finalmente lhe mostrou bondade sem esperar nada em troca. Ela comprou roupas de bebê de segunda mão no brechó e reaproveitou caixas em cestos de armazenamento. O berço ela montou sozinha a partir de um quebrado deixado na calçada, lixando-o e repintando-o com as mãos trêmulas. Todos os dias, ela fazia algo pequeno que a aproximava da vida que queria construir para suas filhas. Seu corpo estava mudando rapidamente agora, suas costas frequentemente doendo, seus tornozelos inchados e o sono vinha em ondas curtas e inquietas. Mas ela continuava. Ela parou de contar os meses que faltavam e começou a contar as pequenas vitórias. Cada pagamento recebido, cada nova estria ganha, cada chute que a lembrava de que não estava sozinha. O nascimento e a presença silenciosa. Quando chegou ao 8º mês,
Clara havia conseguido construir uma estabilidade frágil. Ela trabalhava meio período para a biblioteca local de casa, gerenciando o site e ajudando com textos de arrecadação de fundos. Ela era voluntária 2 vezes por semana, organizando livros doados e ajudando crianças a encontrar algo para ler. Não era glamuroso e certamente não era nada parecido com a vida que ela imaginara, mas era dela. Os moradores da cidade aos poucos passaram a conhecê-la, não profundamente, mas o suficiente para acenar em reconhecimento quando a encontravam na esquina ou oferecer-lhe um assento no parque quando ela estava cansada demais para ficar em pé. Alguns sussurravam, uma jovem sozinha, grávida, sem um marido à vista. Mas ela aprendeu a ignorar os olhares de soslaio e focar nos raros momentos de calor. Um estranho segurando a porta, um adolescente oferecendo-lhe o último assento no ônibus, a bibliotecária que deixava uma pilha de livros de recém-nascidos em sua mesa, sem dizer uma palavra. Quando o trabalho de parto finalmente começou, foi súbito e assustador. Ela estava sozinha, como sempre. A dor a rasgou em ondas e ela mal conseguiu chegar ao hospital a tempo. O parto foi longo, difícil e perigoso. Seu corpo tremia de exaustão e perda de sangue, e por um momento tudo escureceu. Mas então ela ouviu o primeiro choro, então o segundo. 2 vozes, pequenas e ferozes, anunciando sua chegada ao mundo. Quando a enfermeira colocou as meninas em seus braços, Clara olhou para elas, olhos azuis bem abertos, já alertas, e tudo dentro dela se abriu e se curou ao mesmo tempo. Elas não se pareciam em nada com ela. Elas tinham os olhos dele, a estrutura óssea dele, as expressões teimosas dele, mas eram dela, completamente. Ela as nomeou Hazel e Lily, nomes que ela havia rabiscado no verso de um caderno durante suas horas mais escuras, sem saber se algum dia os diria em voz alta. Ela sussurrou esses nomes repetidamente enquanto as segurava perto, prometendo-lhes uma vida melhor do que a que ela havia conhecido. Ela não sabia como faria isso. Ela não tinha plano além do dia seguinte. Mas pela primeira vez em meses, ela não estava assustada com o que viria. Ela já havia sobrevivido à tempestade. O que restava agora era a reconstrução. E ela o faria, tijolo por tijolo, canção de ninar por canção de ninar, um dia de cada vez. O preço do poder, vazio. Ricardo Vasconcelos tinha tudo o que sempre quis, ou pelo menos tudo o que ele achava que importava. Seu nome estampava capas de revistas, suas decisões de negócios influenciavam os mercados globais e sua agenda estava cheia de reuniões consecutivas, eventos exclusivos e encontros com mulheres que ele nunca conheceu de verdade. As pessoas o invejavam. Chamavam-no de brilhante, imparável, um gênio na sala de reuniões. Ele desempenhava bem o papel, ternos elegantes, carros rápidos, um sorriso de $1 milhão, mas nada disso tocava o vazio que havia começado a se espalhar como podridão sob a superfície. 4 meses depois que Clara foi embora, ele não pensava nela. Ou melhor, ele dizia a si mesmo que não pensava. Ele a expulsava de sua mente da mesma forma que arquivava projetos antigos, fechados, irrelevantes, uma memória enterrada sob distrações mais novas e brilhantes. Pelo menos era isso que ele dizia a si mesmo toda vez que olhava para o espaço vazio em seu escritório, onde ela costumava sentar, toda vez que sentia o mais fraco rastro de seu perfume no elevador, toda vez que se virava na cama e encontrava o espaço ao lado dele frio. Ele esperava que ela lutasse por ele, que ligasse ou implorasse, ou pedisse para ele reconsiderar. Mas ela não o fez. Ela desapareceu, completamente, sem ligações,
sem mensagens, nem mesmo um sussurro através de contatos em comum. No início, isso o incomodava, depois o perturbava e finalmente começou a assombrá-lo. Quem simplesmente desaparece sem deixar rastros? Quem abandona alguém como ele, Ricardo Vasconcelos, e nunca olha para trás? A verdade se alastrou como um farpa. Ele tentou entorpecê-la com mulheres, com negócios, com fins de semana em vilas privadas e noites regadas a champanhe. Mas nada funcionava. Ninguém ria como ela, desprevenida, sem tentar impressionar. Ninguém olhava para ele como ela olhava, como se visse as partes dele que até ele evitava. Ninguém o desafiava, o desarmava ou mantinha sua posição, como ela o fizera naquele dia em seu escritório. O último dia em que ele a viu. Ele se lembrava da expressão no rosto dela quando ele lhe contou que havia traído. Ele dizia a si mesmo que estava sendo honesto, sendo cruel para o bem dela. Mas, se ele cavava um pouco além da desculpa, ele sabia o que realmente era: covardia. Certa noite, quase um ano depois que ela se foi, ele estava em sua cobertura, sozinho, a cidade brilhando abaixo dele como uma mentira. Ele serviu-se de uma bebida e abriu a gaveta onde guardava miudezas, clipes de papel, recibos antigos, anotações que nunca leu. Foi então que ele a encontrou. Um pedaço de papel, dobrado pequeno, com as bordas amareladas, a caligrafia dela, inconfundível. Ele não se lembrava de ter guardado aquilo. A nota era curta, apenas uma frase: se um dia você estiver verdadeiramente solitário, lembre-se de quem você deixou para trás. Seu peito se apertou. Ele leu de novo. Depois de novo. Aquilo o atingiu como um tapa, não porque era cruel, mas porque era dolorosamente verdadeiro. Ele estava cercado por luxo, poder, influência, e nada disso conseguia preencher o vazio que ela havia deixado. Na manhã seguinte, ele não foi ao escritório. Em vez disso, ele começou a fazer ligações, silenciosamente, sem alertar ninguém. Ele contratou um detetive particular. Ele não lhes disse muito, apenas o nome dela, uma foto, a data em que ela partiu. No início, eles não encontraram nada, nenhuma atividade de cartão de crédito, nenhum novo endereço, nenhum telefone em nome dela. Era como se ela tivesse caído do mapa. Semanas se passaram, depois meses. O detetive finalmente localizou um rastro de papel. Uma conta médica em outro estado, um contrato de aluguel em uma cidadezinha que ele nunca tinha ouvido falar. Um registro de emprego na biblioteca pública sob o nome de solteira dela. Foi aí que ele descobriu a informação mais chocante de todas. Ela não havia apenas desaparecido. Ela havia dado à luz. Ricardo sentou-se em silêncio atordoado enquanto o detetive listava os fatos com distanciamento clínico. 2 meninas, gêmeas, nascidas 3 meses depois que ela sumiu. Nenhum pai listado na certidão de nascimento. Ele mal se lembrava de como chegou em casa naquela noite. Ele ficava revendo a linha do tempo em sua cabeça. A noite em que ela lhe disse que estava grávida, as palavras cruéis que ele usou contra ela, os meses em que ele fingiu que não importava. Ele tinha gêmeas, filhas, e ele nunca soubera seus nomes. Ele não sabia se elas choraram ao nascer ou que cor eram seus cobertores. Ele não sabia o som de suas risadas ou como elas pareciam quando dormiam. O peso dessa percepção quebrou algo nele que nunca havia rachado antes. Ele não conseguia se concentrar. As reuniões se misturavam em ruído. A comida perdia o sabor. Ele olhava para fotos da cidade dela, imaginando-a empurrando um carrinho de bebê por calçadas silenciosas, levando as meninas ao parque,
talvez lutando para pagar o aluguel enquanto ele estava em Torres de Vidro, bebendo uísque de $1000. A culpa o envolvia como uma forca. Ele tentou trabalhar, se enterrar em números e estratégias, mas, pela primeira vez, nada conseguia distraí-lo. Ele sonhava com Clara, com meninas sem rosto que se viravam dele quando ele tentava alcançá-las, com um choro que ele não conseguia parar, vozes minúsculas chamando por um pai que nunca veio. Eventualmente, a vergonha se transformou em urgência. Ele precisava vê-la. Não para ser perdoado, ele não merecia isso, mas para saber, para ver os rostos dos quais ele havia se afastado, para entender o que significava ser um homem que havia criado vida e a abandonado. Ele não sabia o que diria ou como ela reagiria. Ele não tinha plano além de aparecer. Ele apenas sabia que não poderia continuar com aquela casca vazia de vida, sabendo que elas estavam lá fora. E ele não fizera nada. Ele reservou um voo sem contar a ninguém. Nem para sua secretária, nem para seu conselho, nem mesmo para seu motorista. Pela primeira vez em anos, Ricardo Vasconcelos foi a algum lugar sem roteiro. Ele arrumou uma mochila e vestiu um moletom em vez de um terno sob medida. Ele não queria mais ser um CEO. Ele não queria ser o homem que construiu um império e queimou algo muito mais valioso no processo. Ele só queria ser um pai, ou pelo menos, se fosse tarde demais para isso, um homem que tentou consertar as coisas antes que fosse verdadeiramente imperdoável. Enquanto o avião descia em direção à pequena cidade do interior, Ricardo olhou pela janela e percebeu que não sabia mais quem ele era. Tudo o que ele sabia era que, pela primeira vez em sua vida, estava aterrorizado. Não com o fracasso, dinheiro ou poder, mas com ficar na frente da mulher que ele quebrou e das filhas que ele nunca conheceu e descobrir que esperara demais para se tornar o homem que elas precisavam que ele fosse. O Hospital de Tiradentes. Ricardo estava parado em frente ao pequeno hospital da cidade, o tipo que parecia mais uma escola reformada do que um centro médico, suas mãos frias apesar do sol da manhã de primavera. Ele havia voado pelo país e dirigido por horas em estradas desconhecidas com apenas um endereço rabiscado em um papel, um vestígio deixado por uma conta médica que o detetive havia descoberto. Ele não sabia o que encontraria. Talvez Clara tivesse se mudado. Talvez ela tivesse mudado de nome novamente. Talvez ela se recusasse a sequer olhá-lo. Mas algo dentro dele precisava tentar, mesmo que isso significasse ser rejeitado à porta. Ele entrou no hospital com um nó no estômago, não apenas por nervosismo, mas pelo peso de tudo o que havia feito ou deixado de fazer. A recepcionista, uma mulher de rosto bondoso, com cabelos grisalhos e voz suave, deu-lhe um olhar curioso quando ele perguntou por Clara Almeida. Ele percebeu então como parecia estranho, um forasteiro, obviamente não daquela cidade quieta, com um olhar desesperado nos olhos e um nome que ele não falava em voz alta há mais de um ano. Ela perguntou se ele era da família e por um momento ele hesitou. Ele não era, não tecnicamente. Mas as palavras saíram de sua boca antes que ele pudesse impedi-las. Ela é a mãe dos meus filhos. A mulher piscou, depois acenou com a cabeça, sua expressão mudando de suspeita para outra coisa. Preocupação, talvez. Ou compreensão. Ela o direcionou para o segundo andar, para a ala pediátrica. O pulso de Ricardo acelerou enquanto ele subia as escadas, o zumbido das luzes fluorescentes e o cheiro antisséptico fazendo-o se sentir como um intruso na história de outra pessoa. Ele havia imaginado esse momento de 1000 maneiras diferentes,
mas nada o havia preparado para a realidade. Ao entrar no corredor, ele ouviu vozes suaves vindas de um dos quartos. Uma enfermeira passou e ele captou o nome Almeida impresso na prancheta que ela segurava. Seus pés se moveram antes que seu cérebro pudesse detê-los. O quarto era pequeno, iluminado pelo sol que entrava pelas cortinas pálidas e cheio de sons suaves de gorjeios. Clara estava sentada em uma poltrona gasta perto da janela, o cabelo castanho preso em um coque frouxo, os olhos cansados mas alertas, enquanto embalava 2 pequenos bebês em seus braços. As meninas estavam dormindo, aninhadas contra seu peito, em bodes de cores pastel combinando, suas bochechas gorduchas subindo e descendo a cada respiração. Elas eram tão pequenas, tão impossivelmente perfeitas, e Ricardo parou na porta, a visão delas roubando-lhe o fôlego. O confronto e o pedido Clara não o viu no início. Ela estava totalmente focada nas bebês, cantarolando uma melodia que ele não reconhecia. Mas então ela olhou para cima, o instinto a fazendo olhar em direção à porta. Quando os olhos deles se encontraram, o tempo pareceu parar. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. O rosto dela ficou sem expressão, atordoado. Depois mudou para algo mais frio. Descrença, seguida por raiva, seguida por algo muito mais devastador. Dor. Ela se levantou devagar, com cuidado para não acordar as bebês, e as colocou gentilmente nos berços ao lado dela. Suas mãos tremeram levemente enquanto ela se aproximava dele. Ricardo tentou falar, tentar explicar, mas sua voz o traiu. Ele não sabia como encaixar 12 meses de silêncio, traição e culpa em uma frase. Clara chegou à porta e a fechou suavemente atrás dele, conduzindo-o para o corredor. Seu rosto estava ilegível, mas sua voz era calma, calma demais, quando ela finalmente falou. "O que você está fazendo aqui, Ricardo?" Ele abriu a boca, fechou-a e tentou novamente. "Eu descobri sobre elas, eu não sabia que você passou por tudo isso sozinha. Eu vim te ver, para vê-las." Ela cruzou os braços, olhando para ele como se ele fosse um fantasma. "Você não queria saber," ela disse. "Você deixou isso muito claro." Ele estremeceu porque ela estava certa. Ele havia cortado o laço com crueldade eficiente, e agora ele estava diante dela com o arrependimento pesando em cada palavra. "Eu errei," ele disse, a voz embargada. "Eu estava com medo. Eu disse coisas que não queria dizer, e vivi com isso todos os dias desde então. Mas eu juro para você, Clara, se eu soubesse, se eu tivesse entendido pelo que estava indo embora, eu nunca teria..." Ela balançou a cabeça, interrompendo-o. "Você não tem o direito de reescrever o que aconteceu. Eu implorei para você acreditar em mim, e você olhou nos meus olhos e disse que não se importava." A voz dela falhou agora, anos de dor subindo à superfície. "Você sabe como é dar à luz sozinha? Segurar 2 recém-nascidos e não ter ninguém para ligar? Eu nem tinha cadeirinhas de carro quando saímos do hospital. Eu as enrolei em cobertores e voltei para a casa de ônibus." O estômago de Ricardo revirou. Ele imaginou ela segurando as gêmeas naquele ônibus, tentando protegê-las das escadas frias e das estradas esburacadas, enquanto ele estava sentado em silêncio bebendo uísque, tentando apagar a imagem dela de seus pensamentos. Não havia desculpa grande o suficiente para aquilo. Tudo o que ele podia fazer agora era ouvir. "Eu não estou aqui para dar desculpas," ele disse. "Eu vim porque quero fazer parte da vida delas. Eu sei que não mereço. Mas se houver alguma maneira de começar, qualquer coisa que eu possa fazer, por favor, me deixe." Clara olhou para ele, olhou de verdade,
e pela primeira vez ele viu o preço que o último ano cobrou dela. Ela não era mais a mesma mulher que ele se lembrava. Ela era mais forte agora, mas também mais cautelosa, como se cada gentileza tivesse que ser pesada contra o risco de ser magoada novamente, e ela tinha todo o direito de se sentir assim. Elas não são uma segunda chance para você consertar sua culpa, ela disse. Elas são pessoas, pessoas minúsculas, confiantes, que só conhecem o amor. Se você quer fazer parte da vida delas, você tem que conquistar isso, devagar, silenciosamente, sem quebrar mais nada no processo. Ricardo acenou com a cabeça, a garganta apertada. Eu farei o que for preciso. Ela não respondeu imediatamente. Ela voltou para o quarto e ficou ao lado dos berços, observando as meninas dormirem. Então ela olhou por cima do ombro. Você pode sentar, mas não as toque. Ele obedeceu, sentando-se rigidamente em uma cadeira no canto, observando as gêmeas como se fossem um milagre que ele não merecia testemunhar. Os primeiros passos. Naquele dia, Ricardo não falou muito. Ele observou, ele ouviu, ele viu como Clara embalava as meninas, como ela sussurrava seus nomes, Hazel e Lily, como uma gostava de dormir com o punho cerrado sob o queixo e a outra chupava o lábio inferior ao dormir. Ele memorizou tudo, aterrorizado com a ideia de que aquele pudesse ser o único dia em que ela o deixaria chegar perto. Mas no final da visita, Clara não o mandou embora. Ela lhe entregou um cobertor dobrado e lhe disse de que lado colocá-lo. Foi um gesto pequeno, mas abriu uma porta que antes estava escancarada. Ricardo saiu do hospital naquele primeiro dia, sentindo como se seu coração tivesse sido arrancado e costurado de volta no lugar errado. Ele ficou sentado em seu carro alugado por um longo tempo, agarrando o volante e forçando-se a respirar. Lá dentro daquele prédio estavam 2 seres humanos minúsculos que ele ajudou a criar e uma mulher que ele quase destruiu. Ele passou toda a sua vida adulta acreditando que o controle era sua maior vantagem. Mas aquela situação, aquilo não era algo que ele podia controlar, comprar ou manipular. Se ele quisesse fazer parte da vida delas, teria que conquistar seu lugar um passo cuidadoso e humilde de cada vez. E isso o aterrorizava mais do que qualquer aquisição hostil jamais poderia. Na manhã seguinte, ele voltou ao hospital antes mesmo do horário de visitas começar. Ele esperou no corredor com uma xícara de chá nas mãos, não café, porque a enfermeira mencionou que Clara não podia consumir muita cafeína. Quando ela chegou empurrando os berços das gêmeas, ela franziu a testa, confusa ao vê-lo já lá. Ele não forçou a conversa. Ele simplesmente lhe ofereceu o chá, afastou-se silenciosamente e manteve distância, a menos que ela pedisse ajuda. Esse se tornou um padrão. Todos os dias por 2 semanas, ele aparecia, não exigindo acesso ou carinho, mas oferecendo todo o apoio que conseguia gerenciar, segurando a porta do elevador quando as mãos dela estavam cheias, trazendo refeições para que ela não tivesse que pensar em cozinhar, embalando um dos bebês quando Clara parecia prestes a ser engolida pela exaustão. As enfermeiras começaram a cochichar sobre ele, impressionadas com sua devoção e surpresas com a gentileza com que ele segurava as meninas recém-nascidas. Crianças geralmente o assustavam. Sua imprevisibilidade e necessidade o incomodavam. Mas Hazel e Lily eram diferentes. Na primeira vez que segurou Lily, com Clara observando-o como um falcão, ele estava aterrorizado de fazer algo errado, de deixá-la cair, de respirar muito alto e assustá-la. Mas então os dedos minúsculos dela se enrolaram em seu polegar, e algo mudou nele tão violentamente
que ele quase se desfez naquela cadeira de hospital de plástico. Eram suas filhas. Dele. A percepção foi como um raio, dolorosa, brilhante, inegável. Quanto mais tempo ele passava com elas, mais ele notava os detalhes. Hazel tinha uma pequena covinha em uma bochecha quando bocejava. Lily sempre esticava os braços acima da cabeça antes de adormecer. Hazel choramingava se não fosse bem enrolada. Lily preferia mais espaço para se mexer. Quando choravam, suas vozes eram distintas. Hazel aguda e indignada. Lily mais suave, mas persistente. Elas eram minúsculas, mas cheias de personalidade. Ele não conseguia acreditar que alguma vez tentou fingir que elas não existiam. Enquanto isso, Clara o observava com uma mistura de cautela e curiosidade relutante. Ela não o elogiava, nem o encorajava, mas também não o excluía. Se algo precisava ser feito, ela o deixava fazer. Se ela estava exausta, ela o deixava assumir por um tempo. Ela não sorria para ele, ainda não, mas a raiva afiada em seus olhos lentamente se transformou em uma paciência cautelosa. A casa construída de fragmentos. Quando as gêmeas finalmente receberam alta, Clara enfrentou um desafio que Ricardo não havia antecipado. Ela explicou isso a ele na noite anterior à alta, sua voz tensa de nervosismo. Eu não tenho cadeirinhas de carro, ela admitiu, olhando para as próprias mãos. Elas são muito caras. Eu estava economizando, mas é mais do que eu posso lhe dar agora. Ele nem sequer hesitou. Na manhã seguinte, ele chegou com 2 bebê confortos novinhos e um carrinho prático. Por um momento, Clara pareceu que iria recusar apenas por orgulho, mas então ela olhou para as meninas adormecidas dentro deles. O amor por seus filhos superou seu orgulho. Ela aceitou o presente com um agradecimento quieto e forçado. Ricardo não disse nada em troca. Ele apenas prendeu os assentos com o mesmo cuidado, como se fossem feitos de vidro. Trazer as gêmeas para casa deveria ter sido um momento de triunfo, mas a realidade atingiu Clara rapidamente. O apartamento era pequeno e mal aquecido. Havia apenas um berço. Mal havia cobertores suficientes. Ricardo ficou desajeitado no centro da sala, olhando para as paredes rachadas, os móveis de brechó, a fragilidade da vida que ela havia construído a partir de restos. Ele percebeu o quanto ela havia sacrificado, o quanto ela havia suportado sozinha enquanto ele vivia em mármore e couro, reclamando de atrasos no cronograma de catering ou da garrafa de vinho errada. A culpa caiu pesadamente sobre seus ombros, quase sufocando-o. Ele se ofereceu para ajudar a consertar as coisas, instalar prateleiras, proteger as tomadas, construir um segundo berço. Mas Clara hesitou. Ele podia ver o conflito em seus olhos. Ela queria independência. Ela havia construído aquela vida sozinha. Aceitar ajuda agora parecia admitir que precisava dele, e ela havia se ensinado a não precisar de ninguém. Mas quando uma das bebês chorou e Clara se moveu muito rápido, gemendo de dor pelo esforço de seu corpo em recuperação, Ricardo avançou sem esperar por permissão. Ele pegou Hazel no colo e caminhou pela sala gentilmente, cantarolando baixinho. Clara observou, e pela primeira vez ela não parecia zangada. Ela parecia cansada e grata. Naquela noite, quando ele se moveu para ir embora, ela o surpreendeu dizendo baixinho: "Você pode voltar amanhã?" Isso foi tudo, mas para Ricardo foi tudo. Os dias se transformaram em uma rotina. Ele passava as manhãs ajudando Clara a se ajustar às exigências de 2 recém-nascidos, horários de alimentação, trocas de fralda, lavanderia interminável. O trabalho era bagunçado e exaustivo, e ainda assim,
tornou-se a parte mais significativa de sua vida. Ele se pegava esperando pelas primeiras horas da manhã, quando podia segurar Lily enquanto Clara amamentava Hazel, suas pequenas respirações aquecendo o ar entre eles. Ele celebrava cada pequena conquista, a primeira vez que elas focaram em um rosto, o primeiro sorriso acidental, a primeira vez que agarraram um brinquedo com determinação em vez de reflexo. Enquanto isso, Clara começou a confiar mais nele. Ela tomava banho enquanto ele olhava as meninas. Ela tirava um cochilo enquanto ele dobrava a roupa. Ela até o deixava ficar para o jantar 1 ou 2 vezes por semana. Eles não eram um casal. Eles nem eram exatamente amigos, mas eram parceiros na sobrevivência, aprendendo a navegar pela paternidade lado a lado. Certa noite, enquanto ele lavava mamadeiras na pia, enquanto Clara embalava Hazel na poltrona gasta, ele a pegou olhando para ele, não com suspeita desta vez, mas com um tipo de choque quieto. Ela parecia estar vendo um homem diferente daquele que havia partido seu coração. E talvez ela estivesse. Ricardo ainda carregava sua culpa como uma sombra, mas ele estava mudando. E ele queria que ela visse essa mudança, não através de palavras ou desculpas, mas através de cada fralda que ele trocava, cada mamadeira que ele aquecia e cada sorriso cansado que ele conquistava de suas filhas. Mas apesar de todo o progresso, também houve contratempos. Noites em que Clara chorava silenciosamente em seu travesseiro, sobrecarregada pelo medo de que ele fosse embora novamente assim que a novidade passasse. Dias em que Ricardo questionava se ele poderia jamais compensar o ano que perdeu. Momentos em que a velha dor surgia entre eles como um muro que nenhum dos dois sabia como escalar. No entanto, eles continuaram tentando, porque 2 garotinhas minúsculas dependiam deles para resolver as coisas. O ponto de virada veio uma noite em que a energia acabou durante uma tempestade. As meninas acordaram chorando, o quarto escuro e frio demais. Clara entrou em pânico, mas Ricardo agiu rapidamente. Ele encontrou lanternas, acendeu velas, segurou os 2 bebês e os acalmou com murmúrios suaves e embalos gentis, até que seus choros se transformaram em gemidos sonolentos. Clara ficou observando-o na luz fraca, uma mão pressionada contra o coração ao perceber algo profundo. Ele não estava fugindo desta vez. Ele estava ficando no escuro com ela. Depois que as luzes voltaram e as meninas finalmente adormeceram, ela sussurrou algo tão baixo que ele quase não ouviu. Obrigada por voltar. Ricardo não respondeu. Ele apenas olhou para ela, e naquele momento o silêncio entre eles não era mais feito de dor. Era feito de possibilidade. O que nenhum dos dois disse em voz alta, mas ambos reconheceram silenciosamente, era que aquilo não era mais sobre o passado. Era sobre a longa estrada à frente e o fato de que pela primeira vez eles não a estavam trilhando sozinhos. Um novo começo. Quando as gêmeas completaram 4 meses, tudo no mundo de Clara havia mudado silenciosamente. Ela não tinha certeza de quando isso aconteceu, quando as linhas entre o ressentimento e a confiança relutante começaram a se misturar. Mas ela sentia a mudança tão tangível quanto as estações mudando lá fora. O homem que um dia a despedaçou agora se movia em seu apartamento com mãos firmes e passos mais silenciosos. Ricardo havia se tornado parte do ritmo de suas vidas. Ele não estava mais apenas aparecendo, ele estava ficando. Não com grandes gestos ou desculpas polidas, mas das maneiras pequenas e essenciais que mais importavam. Era a mamadeira que ele aquecia às 2 da manhã sem ser solicitado. A forma como ele embalava Lily até que sua cólica passasse.
a maneira como ele construía prateleiras sem precisar de sua permissão, mas sempre pedindo sua opinião. E era a maneira como ele havia começado a aprender os silêncios de Clara, não para preenchê-los, mas para sentar ao lado deles até que ela estivesse pronta para falar. Ele nunca forçou sua presença, nunca pressionou por mais do que ela podia dar. Mas Clara se via se inclinando em direção a ele mais vezes do que se afastando. Ela notava o jeito que os olhos dele suavizavam quando olhava para as meninas, como ele às vezes hesitava na porta depois de dizer boa noite, quase como se estivesse com medo de que ela pudesse mudar de ideia e expulsá-lo novamente. E talvez, por um tempo, ela tivesse considerado isso. Mas agora ela não tinha tanta certeza. Ela estava começando a ver um homem diferente do que aquele que lhe dera as costas. Este homem havia aprendido a sentar no desconforto sem vacilar. Este homem chorou baixinho na primeira vez que Hazel soltou uma risada de verdade. Este homem não falava sobre ser pai. Ele simplesmente se tornou um. Clara ainda se lembrava vividamente de como era ser traída, especialmente em sua vulnerabilidade máxima. A dor de carregar gêmeos sozinha, de dar à luz sem uma mão para segurar, de acordar todas as noites para alimentá-las, sem mais ninguém, além da exaustão como companhia. Essas memórias não haviam desaparecido. Mas elas não queimavam mais da mesma forma, porque toda vez que ela olhava para Ricardo, exausto, mas ainda ao seu lado, uma nova memória estava substituindo as antigas. Ela se lembrava de como ele segurou Hazel durante uma febre sem dormir, de como ele comprava mantimentos e se lembrava de qual marca de loção infantil não causava assaduras, de como ele se sentava de pernas cruzadas no chão, lendo o mesmo livro de histórias 10 vezes, porque Hazel gostava do som de uma rima em particular. Estas eram as novas verdades em torno das quais ela estava construindo sua vida. Ricardo, por sua vez, havia parado de esperar pelo perdão. Em algum momento ele percebeu que pedir o coração de Clara era um privilégio, não um direito. Então, em vez disso, ele lhe deu espaço e tempo. Ele pegou projetos de negócios freelancer que podia fazer remotamente e fez da pequena cidade dela seu lar. Ele alugou um modesto apartamento próximo, sem pressionar para morar com ela, mas sem perder um único dia. Seus ternos foram substituídos por suéteres, e as arestas duras de sua voz suavizaram a cada fralda que ele trocava e cada sorriso que Clara deixava escapar sem querer. Ele não era perfeito. Ele ainda lutava com momentos de dúvida. Ainda sentia culpa quando as gêmeas choravam por ela e não por ele. Mas ele não deixou esse medo afastá-lo. Pela primeira vez em sua vida, ele ficou. Uma tarde, algo mudou ainda mais. Clara havia levado as meninas para o check-up de 4 meses e convidou Ricardo para ir junto. No passado, ele teria chegado em uma enxurrada de agendamentos e tensão, mas desta vez ele estava adiantado, carregando a bolsa de fraldas, lanches e uma troca de roupa extra por via das dúvidas. A pediatra elogiou o quão saudáveis as meninas estavam, o quão apegadas pareciam aos 2 pais. Clara corou com a palavra paz e esperou que Ricardo ficasse desconfortável, mas ele não ficou. Ele apenas sorriu, como se ouvir aquele rótulo fosse a coisa mais natural do mundo. No caminho para casa, as meninas adormeceram em suas cadeirinhas e o carro se encheu de um raro silêncio. Clara olhou para a estrada, depois para Ricardo. Elas reconhecem você, ela disse baixinho, a voz mais frágil do que pretendia. Elas reconhecem sua voz. Ricardo não respondeu imediatamente. Sua mão apertou levemente o volante.
Eu converso com elas toda noite quando estão dormindo, ele disse. Mesmo que eu não possa ficar, eu ligo e deixo mensagens. Eu quero que elas sempre saibam que estou tentando, que estou aqui. Naquela noite, depois que as meninas estavam finalmente dormindo e o apartamento escureceu, Clara preparou 2 xícaras de chá e sentou-se com ele no sofá. Não havia tensão romântica entre eles, apenas algo muito mais íntimo. Paz. Ela encostou a cabeça no encosto do sofá, os olhos fechados. Eu costumava pensar que tinha que fazer tudo sozinha, ela admitiu. Que precisar de ajuda me tornava fraca. Ricardo a observou por um longo momento antes de responder. Eu costumava pensar que sucesso significava não ter ninguém que pudesse me deixar, ele disse. Eu afastava as pessoas antes que elas tivessem a chance. Eu pensava que isso me tornava forte, mas na verdade isso só me tornou solitário. Clara abriu os olhos e virou a cabeça para olhar para ele. O silêncio entre eles não era estranho desta vez. Estava cheio de compreensão. Ambos haviam passado anos construindo muros para se proteger. E agora, tijolo por tijolo, aqueles muros estavam caindo. Ela não estendeu a mão para ele. Ele não pediu para ficar para dormir. Mas quando ele se despediu, ele parou na soleira da porta e olhou para trás, e Clara se viu sorrindo. Não porque tudo estava perfeito, mas porque algo estava curando, algo real. Na manhã seguinte, ela acordou e encontrou um pequeno envelope debaixo da porta. Dentro havia um bilhete escrito à mão, trêmulo, mas honesto. Não importa o quão lentamente você me deixe entrar, eu estarei aqui. Eu não estou fugindo desta vez. Não estava assinado com seu nome. Estava assinado com a identidade que ele finalmente abraçara. Não o CEO, não a história de sucesso, não o homem que um dia partiu, mas o pai que ele se tornara. Clara dobrou o bilhete e o colocou na gaveta ao lado das pulseiras de hospital das meninas e das primeiras fotos de bebê. Não apagava o passado, mas a lembrava de que as pessoas podiam mudar, não em palavras, mas na forma como escolhiam aparecer todos os dias. E Ricardo? Ele havia se tornado alguém em quem ela não confiava apenas suas filhas. Ela estava começando, lentamente, a confiar a ele seu coração. A linguagem do amor. O outono chegou como uma tempestade silenciosa, envolvendo a pequena cidade em cores quentes e entardeceres precoces. Folhas flutuavam das árvores em espirais preguiçosas, e Clara se viu caminhando mais vezes, empurrando o carrinho pelas ruas forradas de ouro e ferrugem. As gêmeas, agora com quase 6 meses, começavam a rir e balbuciar mais, cada dia revelando novas peças de suas personalidades. Hazel era ousada, alcançando tudo, exigindo atenção com um charme dramático. Lily era mais suave, observadora e calma, o tipo de bebê que estudava seu rosto por longos momentos como se estivesse memorizando você. Juntas, elas enchiam a vida de Clara com um tipo de alegria que ela não sabia que precisava, mas também com um cansaço profundo e avassalador que ela não conseguia mais disfarçar. No início, ela pensou que era apenas cansaço normal. Afinal, ela estava criando 2 bebês. Mas então vieram as dores de cabeça, a tontura, os momentos em que ela esquecia o que estava dizendo no meio da frase. Uma manhã, ela ficou na cozinha encarando uma geladeira aberta, incapaz de se lembrar para que tinha ido até lá. Ela ignorou no início, atribuiu-a à privação de sono, mas piorou. Ricardo notou antes que ela pudesse esconder. Certa noite, enquanto preparavam as meninas para dormir,
Clara sentou-se subitamente, pálida e tremendo, agarrando a beirada do sofá com um suspiro contido. Ricardo se ajoelhou ao lado dela, o pânico apertando sua voz enquanto ele perguntava se ela estava bem. Ela tentou ignorar, mas suas mãos tremiam demais para serem convincentes. Ele insistiu em levá-la ao médico na manhã seguinte. Ela não discutiu. Ela não podia. Uma parte dela estava assustada e outra parte, maior do que ela admitia, estava aliviada por alguém mais estar assumindo o controle. Seguiram-se exames de sangue, imagens, horas sentada em salas de espera estéreis, Ricardo sempre ao lado dela, segurando sua mão quando ela permitia, parado silenciosamente quando não permitia. Quando o diagnóstico veio, uma condição neurológica temporária causada por complicações pós-parto e anemia, Clara sentiu a sala embaçar. A voz do médico se tornou ruído de fundo. Tudo em que ela conseguia pensar eram as meninas. E se ela não pudesse cuidar delas? E se algo acontecesse? Ricardo interveio imediatamente. Não apenas emocionalmente, mas completamente. Ele se mudou para o quarto de hóspedes sem perguntar. Ele tirou licença de todos os seus trabalhos como consultor, organizou apoio de cuidado infantil e configurou lembretes de medicação e acompanhamentos médicos em seu telefone como se fosse algo natural. Ele nunca a fez se sentir fraca. Ele nunca pairou de uma forma que tirasse sua agência. Em vez disso, ele preencheu as lacunas ao redor dela como cola, segurando silenciosamente as peças juntas, sem forçá-las de volta ao lugar. Ele alimentava as meninas no meio da noite, embalava-as quando choravam, gerenciava o horário do banho e as visitas ao médico, e de alguma forma ainda se lembrava de trazer chá para Clara à noite, exatamente do jeito que ela gostava. Clara tentou não chorar na frente dele, mas uma noite ela não conseguiu se conter. Ela estava sentada na cama, as pernas doendo, o peito pesado de culpa. Eu sinto que estou falhando com elas, ela sussurrou. Ricardo sentou-se aos pés da cama e não se apressou em responder. Ele pegou a mão dela gentilmente e esperou até que ela olhasse para ele. Você deu vida a elas, ele disse. Você as amou a cada segundo desde então. Você aguentou uma dor que a maioria das pessoas não sobreviveria. Isso não é fracasso, Clara. Isso é o tipo de força que eu nem sequer entendi até te ver se tornar a mãe delas. Suas palavras não consertaram tudo, mas alcançaram algo profundo dentro dela. Ela encostou a cabeça no ombro dele e eles ficaram sentados em silêncio por um longo tempo, o único som o zumbido fraco do monitor de bebê ao lado deles. Os dias que se seguiram foram difíceis, mas estranhamente bonitos. Clara aprendeu a deixar ir. Não de seu papel como mãe, mas da necessidade de fazer tudo sem ajuda. Ela deixou Ricardo assumir as mamadas matinais enquanto ela dormia 1 hora a mais. Ela o deixou cozinhar as refeições bagunçadas, mas sinceras. Ela se permitiu chorar quando precisava e sorrir quando as meninas riam de suas cadeirinhas de alimentação. Sua recuperação não foi rápida, mas foi constante. E em cada passo Ricardo estava lá, não por obrigação, mas por amor. Não apenas pelas meninas, mas por ela. Certa noite, enquanto a primeira neve ameaçava as bordas do ar, Ricardo trouxe para casa uma pequena árvore de Natal. Clara riu quando ele entrou desajeitadamente com ela atravessada na porta. Está cedo, ela disse. Ainda nem é dia de ação de graças. Ele apenas sorriu. Perdemos muitos primeiros já. Eu não quero perder este. Eles decoraram a árvore juntos enquanto as meninas dormiam por perto, pendurando luzes suaves e pequenos ornamentos que Ricardo havia escolhido com cuidado.
Duas pequenas molduras de fotos pendiam dos galhos, uma com o rosto de Lily, a outra com o de Hazel. Clara olhou para elas por um longo tempo, sobrecarregada com o quanto elas haviam progredido. De camas de hospital e silêncio para aquele momento quieto e brilhante. Enquanto estavam lado a lado admirando o trabalho deles, Clara sentiu algo mudar. Ela se virou para Ricardo, observando como a luz dançava em seu rosto, e percebeu que não via apenas o homem que uma vez a magoou. Ela via o homem que ficou, que reconstruiu a confiança não com promessas, mas com ação, que provou repetidamente que redenção não era uma palavra, era uma vida que se escolhia viver de forma diferente todos os dias. Eu estou feliz que você esteja aqui, ela disse suavemente, e foi a primeira vez que ela dissera algo assim em voz alta. Ricardo olhou para ela, algo cru e profundo por trás de seus olhos. Não há outro lugar onde eu queira estar. Eles não se beijaram. Não precisavam. Naquele momento, envoltos no brilho de uma árvore torta e nos sons de bebês adormecidos, algo mais profundo passou entre eles, um voto quieto e não falado de que eles já haviam começado a construir algo real, não perfeito, mas verdadeiro, e às vezes esse era o começo de tudo. O último passo. O inverno deu lugar à primavera lentamente, a neve recuando das calçadas como uma retirada silenciosa. A luz do sol retornou em trechos dourados pelo chão do apartamento, aquecendo tudo o que tocava. Clara já havia recuperado sua força por agora, mais do que apenas fisicamente. Seu coração, antes partido pela traição e pela solidão, agora sentia-se cheio de uma forma que ainda a assustava quando ela se permitia parar e sentir isso. As gêmeas estavam com quase 10 meses. Elas estavam engatinhando, rindo, começando a imitar sons, batendo palmas quando a música tocava. Elas haviam se transformado de seres minúsculos e frágeis em almas brilhantes e curiosas que enchiam cada cômodo de vida. E através de tudo isso, Ricardo permaneceu, inalterado em sua devoção, mas mudado em todos os outros aspectos. Clara não havia feito promessas. Ela não falara sobre o futuro em declarações grandiosas, mas ela o deixou ficar. Ela permitiu que ele entrasse em cada parte do mundo delas, e em troca, Ricardo havia se tornado um novo homem, um que não temia mais a bagunça das emoções ou a vulnerabilidade do compromisso. Ele havia começado sua própria empresa localmente, não para voltar às torres corporativas e salas de reunião, mas para construir algo flexível e significativo, algo que lhe permitisse estar presente. Seu escritório era um cômodo convertido em seu apartamento, mas ele passava mais tempo no de Clara, agora, do que no seu próprio. Ele vinha para o café da manhã, ficava para o jantar e, às vezes, só ia embora quando as meninas já estavam dormindo. Algumas noites, ele não ia embora de jeito nenhum. O ar estava mudando, Clara sabia. Ela sentia isso na maneira como sua mão encontrava a dele automaticamente, na forma como ela não se enrijecia mais quando ele beijava sua bochecha, na forma como a risada deles não parecia mais emprestada ou cautelosa. Era deles agora, algo novo que eles haviam cultivado das cinzas. Certa manhã, uma chuva suave caía do lado de fora da janela, batendo gentilmente no vidro como o começo de uma canção. Clara estava na cozinha, o cabelo ainda úmido do banho, segurando Lily enquanto Hazel dormia. Ricardo veio por trás dela, envolvendo a cintura dela sem uma palavra, descansando o queixo levemente em seu ombro. Eles ficaram ali por um longo momento, observando as gotas de chuva escorrerem pela janela. Nós conseguimos,
ela disse baixinho, quase para si mesma. Ricardo não falou por um segundo. Então ele a virou gentilmente em sua direção, pegou Lily em seus braços com facilidade praticada e disse: há algo que eu quero te perguntar. Mais tarde naquele dia, quando o céu se abriu e as calçadas brilhavam com a luz da chuva, Ricardo levou Clara e as meninas ao pequeno lago nos arredores da cidade. Não era glamuroso. Não havia evento, nem palco, nem multidão. Apenas a ondulação silenciosa da água e o cheiro da primavera no ar. Mas na grama perto da beira da água havia uma pequena toalha de piquenique, uma cesta e um par de anéis de prata descansando dentro de um livro de histórias aberto. Era o mesmo livro que ele costumava ler para as meninas, aquele em que o príncipe não mata o dragão, mas aprende a falar sua língua. Clara não precisava de um discurso. Ela nem precisava da pergunta. Mas Ricardo se ajoelhou de qualquer maneira, segurando Hazel e Lily, porque a essa altura ele conseguia segurar as duas como algo natural, e disse: eu nunca vou te pedir para esquecer, mas eu vou passar o resto da minha vida provando que eu não sou o homem que fugiu. Eu sou o homem que ficou. Eu sou o homem que vai ficar por você, por elas, por tudo o que nunca pudemos ter da primeira vez. Clara olhou para ele, os olhos brilhando, o coração doendo da maneira mais bonita. Ela se jogou de joelhos, envolveu os braços em torno dos três e sussurrou: sim. Eles não comemoraram com champanhe. Eles comemoraram dançando descalços na grama, as meninas guinchando em seus braços, o vento emaranhando o cabelo de Clara, Ricardo rindo da maneira que ela um dia pensou que ele nunca faria. Não era sobre um casamento ou um anel. Era sobre o que eles haviam construído a partir das ruínas. Uma vida, uma família, perdão, uma segunda chance que não se parecia em nada com um conto de fadas, mas que parecia mais real do que qualquer coisa que ela já havia conhecido. Mais tarde naquela noite, quando as meninas finalmente adormeceram, Clara e Ricardo sentaram-se no sofá, os pés entrelaçados sob um cobertor, o mundo lá fora quieto e parado. Clara estendeu a mão para a dele, segurou-a com as duas e disse: você me pediu uma segunda chance, mas o que temos agora, esta não é uma segunda chance, é a primeira de verdade. E Ricardo, olhando para a mulher que ele havia perdido e para o lar que ele havia ajudado a reconstruir, soube em sua alma que ela estava certa. Aquilo não era redenção. Aquilo era um começo. Um que eles haviam conquistado com cada lágrima, cada noite sem dormir, cada pequena gentileza e cada promessa silenciosa. E estava apenas começando.